Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mensagem dos Oráculos, que hoje responde a seguinte pergunta: o que é que eu posso fazer diferente para ajudar na realização dos meus objetivos? E aí nós vamos fazer 3 escolhas, a gente tem 3 tarôs, tem um baralho oracular e tem um tarô que a gente vai usar Opa, tem carta virada aqui, só um minutinho. Que a gente vai usar como a opção do que eu posso fazer diferente, né? E aí a gente vê os conselhos que o tarô vai dar. Então aqui, primeira opção, segunda, e terceira, tá bom? Vamos ver o que acontece aqui? Nós temos o tarô da parte positiva e negativa. É um 8 de copas, um rei de espadas e um 7 de paus. São 3 opções de coisas que podem ser corrigidas na sua atitude, na sua estratégia, para que você chegue mais rapidamente aos seus objetivos. Você pode associar temas diferentes, pode juntar leituras, como a sua intuição sugerir. E aí nós vamos separar cartas para cada um, tá bom? E então você faz sua escolha. Se você tiver no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo aonde começa a sua leitura e a gente se encontra lá. Então, se você escolheu o 8 de copas, você está se deixando ficar estagnado, estagnada, numa situação que não te dá sustentação, nutrição, que não te traz alegria, que tem te gerado sofrimento. E talvez você esteja se sentindo sem saída, mas é importante que você saiba que a chave para a solução disso está na sua mão. Então, o que você precisa resolver é a sua relação com as coisas que estão gerando toxicidade na sua vida, entendeu? E com isso abrir um caminho para horizontes ensolarados. Nós temos que fazer isso aqui, ó, para corrigir a sua situação. Usar a chave que você tem para abrir uma nova possibilidade. Você precisa ter autonomia, você precisa dar seus próprios passos, você precisa sair de um padrão que pode até ser um padrão de vitimização, sabe? Que provavelmente está ligado muito mais a um padrão de crença mental do que de uma realidade concreta. Eu digo a sua impossibilidade de se movimentar, não a questão das situações que podem estar te trazendo toxicidade. E o que a gente precisa fazer para fazer esse giro? Como é que a gente vai fazer isso? Então aqui nós temos um 10 de copas, com um 5 de espadas, com um 9 de ouros, com um 4 de ouros, com um 4 de paus, com um 7 de copas. Você é uma pessoa que ambiciona e valoriza relacionamentos familiares, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos pessoais. Mas porque você tem um desejo muito grande de viver essa situação de um ambiente amoroso, afetivo, familiar, você talvez esteja se iludindo em relação à situação que você vive e não está dando a devida atenção aos embates e conflitos que podem estar acontecendo.
Quer dizer, provavelmente você está na tentativa de construir um ambiente familiar que atenda o seu ideal de família, esteja se negando a ver as situações conflituosas que você tem que enfrentar. E dessa forma, permanecendo parada nessa situação, acreditando que você não tem força, não tem estrutura, não tem habilidade para construir isso, seja em outro lugar, com outras pessoas, ou seja na própria situação em que você vive, tá? Então você acaba se sujeitando a essa situação de hostilidade, se acomodando nessa situação para não perder o seu ideal de família que você acha que está construindo no plano concreto. Dando as costas para os seus potenciais, a sua capacidade, os seus valores, os seus recursos de resolver a situação, o seu potencial e mantendo-se estagnado, com medo de seguir adiante e ter que enfrentar o que tem de ilusório nessa situação. Então eu acredito que para você, o conselho, a maneira de você resolver essa situação, seja passando por esse processo, se empoderando, parando de negar as dificuldades, de desacreditar na sua habilidade de sair de uma situação tóxica e usando a sua habilidade, de forma madura, com sua habilidade, para conseguir chegar nos seus sonhos, na realização dos sonhos que você tem. E parando de viver de uma forma ilusória. Vamos ver o que as folhas de chá podem dizer dessa situação. Essa é uma situação temporária. Você vai ser cuidado num momento difícil, desafiador. Você está numa preocupação excessiva por nada, então é importante que você confie na sua habilidade, é importante que você conecte a sua capacidade de superação, porque você não é uma pessoa frágil, abandonada, despreparada. Você tem toda a condição de startar a sua jornada para chegar onde você quer, fazer movimentos, sabe? Essa é a minha leitura para você. E se você gostou dessa leitura, deixa aí seu comentário, deixa um like, que isso tudo fortalece o trabalho. Se você estiver no Insta, segue a gente. Se estiver no YouTube, se inscreve, ativa sininho. Ajuda com que a gente te encontre numa próxima leitura, tá bom? Até a próxima. Se você escolheu a segunda opção, nós estamos falando de um momento tenso, inspirando ao conflito, à ação agressiva, mas a carta te fala para o contrário, usar da racionalidade, de altos valores, inclusive espirituais, cuidado com a influência de pessoas que ficam atiçando os conflitos, porque a hora é de ponderação, de inteligência, de racionalidade e de atuar a partir dos valores elevados, tá bom? Dos valores éticos, espirituais, valores elevados na sua conduta. Como é que a gente faz isso? Começamos com um 6 de espadas, um 4 de paus, o enforcado e o 4 de espadas. Nossa, você vê o momento de grande observação e pouco ação, né? O 9 de paus e o rei de espadas bem aspectado. A mesma carta que você tirou aqui, bem aspectada, reforçando a necessidade de você se comunicar com clareza, com equilíbrio, com racionalidade e conectando-se
a valores elevados, a ética, sabe? Ao respeito, à justiça, à verdade, à correção. Tudo isso é importante nesse momento. Tá, vamos falar do começo da leitura para cá. Primeiro, já te digo que você está perto de ter êxito na sua empreitada, mas falta um último passo que exige, às vezes, uma disciplina, porque essa situação ela não é de hoje. Esse tensionamento não é de agora. E ele pode estar convidando você a partir para a ignorância. Não faça. Mantenha-se resiliente mais um pouco na atitude correta. E isso vai te render muitos bons frutos. Está na hora de você deixar para trás um padrão antigo de ser. Então, se você era uma pessoa mais explosiva, ou se você é uma pessoa boa de embate no diálogo, no discurso, na defesa de ideias, e às vezes você era uma pessoa mais dos impulsos, não é hora de nada disso. Ao contrário, é na hora de você evitar a energia impulsiva, evitar comportamentos que você já teve antes. Esse é um momento de crescimento pessoal para você. É um momento em que você vai se apropriar de habilidades na capacidade de resolver conflitos e tensões de forma equilibrada. Então esse é um último exercício para que você se aproprie dessas habilidades que já são suas. Você já é uma pessoa de uma inteligência brilhante e rápida, de capacidade de comunicação, de conexão com altos valores, valores elevados, de ética, da verdade, da clareza, da justiça, do equilíbrio. Mas falta essa última vez de você praticar esses valores e esse comportamento para poder se apropriar dessa conduta, desse padrão de comportamento. Tá? E para isso você usar a sua energia para se conectar com seus valores, a sua verdade, o tipo de postura e conduta que você defende, o nível de relacionamento que você acha adequado. Então, observa, tá? Distensiona a mente, observa as coisas com distanciamento, observe, até para que você possa se apropriar das oscilações emocionais que acontecem quando a gente está num momento de muita tensão. Se conectando sempre com os seus valores mais elevados. É essa possibilidade de observar, não ficar preso nas suas emoções, não ser refém, não ser levado por roupantes de coisas que não são construtivas e das quais depois você pode se arrepender, que você vai chegar onde você quer. Então, você vai ter relaxamento mental se você não alimentar animosidades. Se foca em você, constrói, fortalece o seu eixo, o seu equilíbrio, pratica a meditação, o relaxamento, o silêncio, durma, sabe? Facilite você fazer essa passagem que falta tão pouquinho para você realmente introjetar isso de você de tal forma que você se aproprie dessas ferramentas e faça um uso com sucesso delas, tá? Se você gostou dessa leitura, comenta. Se você estiver no YouTube, deixa um like, se inscreve se você não conhecia o canal. Se estiver no Insta, segue a gente, porque isso tudo facilita a gente se encontrar numa próxima vez e também fortalece o meu trabalho. Mas eu já ia encerrar aqui sem tirar as cartas das folhas de chá. Então, primeiro vamos tirar, né? 2 cartinhas aqui. Ver o que as... Opa! Então, olha só. Deixa eu inverter que não era assim que tava, né? Coração, amor, profundo afeto, cuidado, alegria, assuntos familiares, esperando por uma notícia, problemas temporários, tá? Essa situação que você enfrenta é passageira. O seu foco
O seu foco deve estar mesmo, olha, veja que valores elevados aqui, né? Família, amor, profundo afeto, cuidado, alegria. Então, a situação de tensão que você vive, ela tá realmente no fim, ela é temporária, tá? E você vai receber as notícias que está aguardando, ok? Então, vai com cabeça fria, com a racionalidade, tá? Para que você tenha êxito nessa situação que você enfrenta. Eu te desejo muito sucesso e até a próxima. Se você escolheu a terceira opção, você escolheu uma pessoa que está passando por uma situação de conflito e que talvez você tenha exagerado na maneira como você participou desse conflito, como você tomou lado. Olha, você está cheio de carta extra. Acho que está precisando mesmo, porque a situação aqui é complexa. E o convite para você é que você se porte nesse conflito de uma outra forma, mais se comprometendo com seus interesses do que se deixando levar por lados do conflito, sabe? Com coragem e acreditando que você é capaz de resolver isso. Nós estamos aqui com os 6 de ouros, a imperatriz e a força. Tem uma tensão, né? Um rei de espadas, um 5 de copas e o imperador. E nós estamos também com o 6 de paus e um 4 de ouros. Bom, tem uma sensação de perda e de arrependimento muito grande aqui. Realmente eu acho que você está num tipo de conflito que, da maneira como as coisas estão sendo conduzidas, nós estamos num perde-perde. E é preciso que você tenha mais eixo, seja mais dono ou dona de si, tenha uma postura mais assertiva, equilibrada, madura, assim como a sua comunicação. Tem que ser uma comunicação clara, madura e apaziguadora, tá? Então, na busca por uma situação mais equilibrada, mais justa entre as pessoas ou com você e as pessoas, esse é um trabalho que vai exigir de você, né, um certo tempo. Isso é um processo, isso é uma coisa que demanda uma construção. E, acima de tudo, que você tenha um certo controle da sua impulsividade, maturidade mesmo na sua ação, sabe? Porque é preciso você ter esse equilíbrio para que realmente você não ponha coisas a perder. A sua expectativa aqui é de sucesso, tá? Você vai ter sucesso nessa empreitada fazendo essa readaptação, controlando sua impulsividade. O seu objetivo de estabelecer relações mais equilibradas, que cada um dê e receba de forma mais equilibrada, é uma coisa que você vai conseguir, mas para isso você vai ter que estabelecer a sua autoridade numa comunicação equilibrada, numa postura mais assertiva, sem oscilações, confiante de que isso é possível e superando a sensação de ter desperdiçado oportunidades, porque esse também é um processo de aprendizagem. E se você perdeu e está perdendo nessa forma como você está se conduzindo dentro desse conflito, você ainda tem
outras possibilidades que você não está considerando agora. Quando você vê essas 3 taças derrubadas, né? Essa sensação de pesar, de tristeza, dando as costas, valorizando o que foi perdido e dando as costas ao que você tem. Então você tem muita possibilidade de sucesso, você vai obter ganhos materiais, financeiros, até emocionais, mais estrutura para a sua vida, tá? Mas alterando a forma como você está se posicionando dentro dessa situação conflituosa. Vamos ver com as folhas de chá? Se você está acompanhando pelo YouTube, não esquece de se inscrever, de dar like, de comentar. Tudo isso fortalece o trabalho, sabe? E ajuda a gente se encontrar outras vezes. E se você estiver no Insta, comenta também, passa a seguir o trabalho. É uma alegria ter você aqui vendo essa leitura. Ó. Você tem que procurar informação que está te faltando e que vai ser importante, tá? Persevere, que você vai superar os problemas. E busque informações que você não está tendo. Então, você vê, fica difícil de você agir de uma forma equilibrada sem ter a noção do todo, né? Então, essa é a minha leitura para você. Eu te desejo muito sucesso na reordenação dessas forças, que você atinja os seus objetivos, porque você tem aqui um indicativo de sucesso, de êxito na sua empreitada, tá? Te encontro numa próxima.